Você já acordou no meio da noite com a sensação pesada, quase física, de que você está carregando algo que não lhe pertence? Não estou falando de preocupação ou ansiedade mundana, mas de uma mancha, uma sujeira moral que se infiltrou na sua alma enquanto você dormia, um fardo de culpa que jamais foi sua. Se você está sozinho agora, no silêncio que a noite insiste em criar para nos enganar, respire fundo, porque é nesse tipo de silêncio denso que certas histórias se revelam, histórias que nunca deveriam ter saído das paredes onde nasceram. O que aconteceu na Bahia, naquele ano de 1897, é uma dessas feridas abertas na história da fé e da psique humana. Para entender o horror, você precisa primeiro entender o peso da religião naquele fim de século. O Brasil, recém-república, ainda cheirava a incenso e a medo de Deus. E a Bahia, a terra da fé profunda, era o coração palpitante desse temor. Era um lugar onde o poder eclesiástico se misturava, de forma íntima e perigosa, com o poder político e econômico. E é nesse ponto de contato, onde o sagrado toca o imundo, que encontramos o convento de Nossa Senhora do Desterro, ou como alguns preferem chamar, o convento das almas depositárias. Imagine as paredes grossas e brancas, caiadas e sufocantes sob o sol escaldante da tarde baiana. O cheiro de cera de abelha, de velas antigas e de suor contido. Um silêncio que não era de paz, mas de opressão. Um silêncio que absorvia os murmúrios da cidade lá fora e os transformava em ecos distantes e irrelevantes. Naquele convento, a vida das monjas seguia uma rotina imutável, ditada não apenas pelo sino do coro, mas por um propósito terrível, um propósito que ultrapassava a simples devoção, o de purificar o impuro do mundo através da absorção direta e dolorosa. As freiras ali não eram apenas mulheres dedicadas à oração e ao serviço. Elas eram, em uma visão retorcida da fé, escoadouros espirituais. Elas assumiam os pecados de outros, não por meio de intercessão ou de preces gerais, mas através de um ritual íntimo e absolutamente secreto, conhecido apenas pelas mais altas hierarquias do clero e por alguns dos homens mais poderosos da província. Pense nisso por um momento. O que você faria se tivesse o poder, a riqueza, a influência para cometer os crimes mais visíveis, os atos de corrupção mais hediondos, os desvios morais mais graves, sabendo que poderia simplesmente descarregar essa sujeira em outra pessoa, limpa e disposta? Eram os coronéis, os grandes exportadores de fumo e açúcar, os políticos locais que decidiam quem vivia e quem morria. Eles viviam vidas duplas. A pública pautada pela caridade e pela missa de domingo, e a secreta repleta de usura, adultério, injustiça e, em casos mais sombrios, até mesmo de violência. Esses homens não podiam se confessar a um padre comum. O risco de vazamento, de escândalo, de perda de poder era grande demais. Eles precisavam de um confessionário onde a palavra se tornasse um pacto de silêncio e, mais importante, onde a culpa fosse transferida para um recipiente sagrado, um corpo vivo que, por sua pureza, serviria de esponja divina. É aqui que entra a irmã Úrsula. Ela era nova no convento em 1897, vinda do sertão, com a pele ainda marcada pelo sol e o fervor de quem acredita em milagres literais. Úrsula havia abraçado a vida religiosa buscando a paz, a disciplina e a promessa de santidade. Quando ela foi introduzida ao serviço das almas depositárias, como a prática era eufemisticamente chamada, ela o viu como a maior honra. Não era a confissão tradicional, era a confissão vicária. O ritual era simples em sua execução, mas devastador em sua essência. O penitente poderoso não entrava no confessionário tradicional. Eles se encontravam com um intermediário, geralmente um sacerdote de confiança, em um local isolado, fora dos muros. O sacerdote ouvia a confissão detalhada. Os roubos, as traições, a ganância,
as vidas arruinadas. Em seguida, ele voltava ao convento, não para absolver, mas para retransmitir a culpa. As freiras, ajoelhadas em semicírculo na capela escura, de frente para o sacrário, ouviam a descrição clínica e detalhada dos pecados. Não eram apenas categorias, eram narrativas completas. O sacerdote narrava o erro, o nome, apenas o primeiro, codificado, o local, o ato. A freira designada para aquela semana, a alma depositária, deveria internalizar, aceitar e rezar para que aquele pecado se fixasse nela, e assim o penitente fosse limpo. Elas tinham que sentir a dor, o arrependimento e a vergonha que o pecador deveria ter sentido, mas que ele, convenientemente, havia terceirizado. A irmã Úrsula, na sua primeira semana como depositária, recebeu um pecado de inveja e usura, o pecado de um comerciante de açúcar que havia sabotado a colheita de um vizinho mais pobre, levando sua família à miséria e à fome. O pecado, na narrativa do padre, parecia apenas uma história triste, mas quando Úrsula se ajoelhou para absorvê-lo, algo mudou. Você já notou como o silêncio absoluto em um quarto parece de repente ter textura, como se o ar ficasse mais espesso. Foi assim que Úrsula descreveu em seus diários posteriores, escritos em letra minúscula e escondidos sob o forro do colchão. Ela escreveu que, ao final da retransmissão, o ar na capela mudou. Não era mais ar. Era como respirar cinzas frias. Naquela noite, Úrsula não dormiu. Não por nervosismo, mas porque o sono havia se tornado um luxo impossível. Ela começou a sentir uma coceira violenta e inexplicável nas mãos. Uma coceira que a fazia esfregá-las na palma da mão até ferir a pele. Onde estava a paz da sua devoção? Desaparecida, substituída por uma ganância súbita e ilógica. Ela se pegava olhando com inveja para o cálice de prata no altar, pensando em como o metal poderia ser derretido e vendido, em como o peso daquele objeto poderia se transformar em moedas. Pensamentos profanos, vis, materialistas, que jamais teriam cruzado sua mente antes. O que as freiras estavam absorvendo não era apenas a memória do pecado, mas a sua energia residual, a sua toxina espiritual. Era como beber veneno na esperança de que ele purifique a fonte. E se você está ouvindo isso e sentindo um calafrio percorrer sua espinha, preste atenção. Se você sentir que a sombra se move enquanto eu conto isso, não feche os olhos. Mantenha a tela acesa e, se puder, faça o pacto comigo de ir até o fim. Essa história é pesada e você vai precisar de luz. Compartilhe esse peso com quem você confia. Ou melhor, assine esse canal para que a gente possa acender uma vela juntos para o que está por vir. Porque a história de Úrsula é a história de como a pureza, quando usada como ferramenta de limpeza para a maldade dos outros, se transforma no seu próprio inferno particular. O horror, veja bem, não veio dos castigos divinos, veio da humanidade, veio de ter que conviver no seu próprio corpo e na sua própria mente, com a sujeira moral de homens que ela sequer conhecia. A rotina de absorção continuou. A cada semana, uma nova freira. A cada semana, uma nova dose de veneno espiritual. Eram pecados de luxúria, de mentira, de ódio fratricida, de abandono. E o convento do desterro começou a se transformar, de um refúgio de paz, em um depósito de doenças da alma. O que acontecia era visível para quem tinha olhos para ver. As freiras começaram a definhar, não apenas fisicamente, mas em sua essência. A irmã Lúcia, uma mulher conhecida por sua voz angelical e sua calma inabalável, absorveu o pecado de uma traição política que resultou na prisão e morte de um rival. 2 semanas depois, Lúcia começou a ter acessos de raiva silenciosa. Ela passava horas olhando para o próprio reflexo na água, com os lábios curvados em um sorriso fino e cheio de desprezo. Ela não conseguia mais cantar as antífonas.
Sua voz se tornava um arranhão seco na garganta, como se o ódio absorvido tivesse queimado suas cordas vocais. Elas desenvolviam tiques nervosos que mimetizavam os pecados. A freira que absorveu um pecado de roubo compulsivo tinha as mãos sempre crispadas. A que absorveu o pecado de um homem que batia na esposa começou a sofrer com dores crônicas nos pulsos e antebraços, como se os ossos quisessem se quebrar para impedir o movimento violento. Úrsula percebeu que as manifestações não eram psicológicas no sentido de culpa moral, mas sim uma espécie de contaminação psíquica. O pecado se comportava como uma doença infecciosa, que alterava a química do hospedeiro para perpetuar sua natureza. O corpo de Úrsula, antes simples e austero, começou a ansiar por coisas proibidas. Quando ela absorveu a luxúria de um fazendeiro que mantinha concubinas em segredo, Úrsula começou a ter sonhos vívidos e profanos. Ela acordava com o rosto em chamas, banhada em um suor frio, sentindo uma vergonha que não era dela. O pior era a memória. Não eram apenas sonhos, eram lembranças implantadas. Ela sabia, com a certeza de quem viveu, o cheiro do perfume barato da amante do fazendeiro, a textura do linho nas suas roupas, o som das risadas na noite. Ela não tinha vivido aquilo, mas o seu espírito, agora um receptáculo, continha a memória completa do erro. O convento estava se tornando um pesadelo silencioso. O que tornava a situação ainda mais aterradora era a incapacidade de falar. Elas não podiam confessar o que sentiam, porque aqueles pecados não eram delas. Como você confessa um desejo sexual que pertence a um banqueiro que mora a 50 léguas de distância? Como você se arrepende de um assassinato cometido por um coronel no sertão? O confessionário para elas era inútil. Elas já eram o confessionário. E pior, a culpa que era absorvida nunca parecia realmente sumir do mundo. A purificação não estava funcionando. Úrsula observou a freira mais velha, Madre Joana, a responsável por manter a ordem e a pureza do serviço. Joana estava no convento há décadas e havia absorvido mais pecados do que qualquer outra. Ela deveria ser a mais santa, a mais purificada. Mas Madre Joana parecia uma casca vazia, seus olhos fundos e sem brilho, suas mãos tremendo constantemente. Em uma noite quente, quando o ar estava tão parado que parecia que a própria Bahia havia parado de respirar, Úrsula testemunhou algo que quebrou sua fé de maneira irrevogável. Ela estava na cozinha, buscando água fresca, quando ouviu soluços vindos do dormitório de Joana. Ela hesitou, mas a agonia no som era irresistível. Ao abrir a porta, ela viu a Madre Joana sentada na cama, envolta em seu hábito, mas totalmente desfeita. Ela não estava rezando, ela estava rindo. Uma risada histérica, seca e quebrada. Em suas mãos, ela segurava um pequeno espelho polido, algo proibido pelas regras de clausura. Joana não viu Úrsula. Ela falava com o espelho, mas não consigo mesma. Diga de novo, diga que não era eu não fiz isso, eu não fiz isso. Ela chorava e ria ao mesmo tempo. E então ela começou a narrar em detalhes terríveis a morte de um escravo liberto, esmagado pela dívida e pela usura de seu antigo mestre. O pecado que Joana havia absorvido anos antes, mas na sua narração não havia a distância da retransmissão. Joana falava como se ela tivesse puxado o gatilho, como se ela tivesse visto o terror nos olhos da vítima. A absorção fora tão completa que Joana havia perdido a fronteira entre sua própria alma e o pecado depositado. Ela não era mais Joana. Ela era um palimpsesto de iniquidades. Nesse momento, Úrsula entendeu. Elas não estavam purificando o mundo, estavam apenas transferindo a imundície para um corpo mais vulnerável e, no processo, estavam perdendo a si mesmas. A santidade era a isca, a despersonalização era o preço. E se você está se sentindo incomodado,
Se essa ideia de ter a memória e a culpa de outra pessoa grudada em você te faz querer olhar por cima do ombro, é porque esse tipo de terror é primal. É a invasão da identidade. É o medo de não saber quem você realmente é. E sim, quem os outros te forçaram a ser. Úrsula, a jovem freira que buscava a paz, descobriu que o convento não era um lar, mas um cemitério de almas. Um cemitério onde as lápides eram as próprias freiras, marcadas não por seus nomes, mas pelos crimes dos homens poderosos que dormiam em paz, enquanto elas viviam o inferno. Aquele silêncio na Bahia de 1897 não era de devoção. Era o som da putrefação espiritual. E Úrsula sabia que, se ela ficasse, ela seria a próxima a se despedaçar. O problema, ela descobriu, não era mais o pecado. O problema era a voz dos penitentes que agora viviam em sua cabeça. Eram sussurros na escuridão, repetindo os detalhes das traições, das mentiras, do prazer em causar dor. Úrsula tentava rezar, mas as palavras da Ave Maria eram abafadas pelo riso seco de Joana, no quarto ao lado, e pelos gritos silenciosos dos vizinhos de fé que lutavam contra os demônios que lhes foram impostos. Aquele convento não era um lugar de penitência, era uma prisão de culpa vicária, e na próxima parte precisaremos entender como Úrsula tentou fugir desse pesadelo e o que acontece quando a maldade acumulada em um só lugar se torna tão densa que adquire uma forma própria. Pense nisso antes de dormir. O que você carrega agora que não é seu? E de quem é a culpa que está te impedindo de respirar fundo neste exato momento? Olhe ao redor, ouça bem o que o silêncio está lhe dizendo. Ele nunca está vazio. Ele está sempre cheio das coisas que não queremos ouvir. Você já acordou com a sensação de que o seu corpo, embora familiar, não pertencia totalmente a você? Não falo de doença, não falo de cansaço, mas daquela invasão sutil. Como se os seus próprios pensamentos fossem ecos de vozes estranhas, vozes que sussurram desejos que você jamais nutriria. Se a primeira parte desta história lhe causou desconforto, prepare-se. O que aconteceu na Bahia de 1897 não foi apenas um erro teológico ou uma aberração de fé. Foi um experimento sombrio sobre a capacidade da alma humana de ser corrompida por contaminação. Era um fardo que se acumulava, uma massa espiritual densa e fétida. Se você está nos ouvindo agora, talvez seja importante que você permaneça até o final. Algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas sozinhas. Assine o canal e faça esse pacto silencioso, para que a história, ao menos, não se perca no esquecimento. As Redentoras, aquelas irmãs vestidas de branco com o privilégio nefasto de serem os bodes expiatórios espirituais dos poderosos, estavam atingindo o ponto de saturação. Imagine carregar não apenas o peso dos seus próprios erros mundanos, suas pequenas mentiras, seus momentos de vaidade, mas sim o arquivo completo de crueldade, luxúria desmedida, fraudes financeiras e assassinatos por ambição de um coronel influente, ou a malícia fria de uma baronesa que usava a fé como escudo enquanto destruía famílias. As Redentoras carregavam tudo isso. Com o tempo, a distinção entre a culpa alheia e a culpa própria começou a se apagar. A irmã que havia entrado no convento como uma jovem humilde e cheia de luz, agora se pegava na cela olhando para o crucifixo com um ódio que ela reconhecia como sendo de um latifundiário violento, mas que, inexplicavelmente, fluía por suas veias. Elas tentavam a purificação, o jejum, a flagelação, as horas intermináveis de oração. Mas como se purificar de um pecado que não é seu, mas que foi forçado a se aninhar em seu interior? Era como tentar limpar uma mancha de óleo com mais óleo. A cada penitência, o pecado transferido apenas se consolidava, sentindo-se justificado pela dor da hospedeira.
Os sintomas se tornaram visíveis, e a Madre Superiora, que supervisionava o esquema macabro em troca da prosperidade do convento, tentava desesperadamente encobrir. As redentoras não dormiam mais. Quando dormiam, eram atacadas por pesadelos lúcidos e detalhados, cenas de adultério nobre, a sensação de apertar o gatilho, o gosto de sangue frio na boca. Eram os pecados revivendo através delas. O pior era a despersonalização. Elas se olhavam nos espelhos opacos da enfermaria e viam por um instante fugaz, não seus próprios olhos castos e cansados, mas o olhar predador e arrogante de um dos confessantes. Elas falavam, mas a voz carregava a autoridade opressiva de um militar corrupto. Os gestos não eram mais de humildade e serviço, mas de impaciência e desejo material. Elas estavam sendo lentamente devoradas, de dentro para fora, pela podridão que lhes foi imposta. Houve uma redentora, a irmã Cecília. Cecília era conhecida por sua doçura inabalável. Ela era a que aceitava as penitências mais severas, acreditando piamente que estava salvando almas nobres e, por extensão, ajudando a obra da igreja. Mas o último fardo que lhe foi imposto foi o mais pesado. Os pecados de um rico comerciante de escravos recém-libertos, que havia cometido atrocidades inimagináveis para manter seu lucro, incluindo a morte brutal de uma criança que tentava fugir. Quando Cecília saiu do confessionário da redenção, onde o ritual de transferência era concluído, ela não era mais Cecília. Ela estava pálida, e seus olhos, antes azuis e límpidos, pareciam escuros e vazios, como poços abandonados. O horror psicológico aqui é profundo, preste atenção. A mente de Cecília, pura e inocente, não tinha categorias para processar aquela maldade. Ela não era capaz de contextualizar o sadismo e a ganância. O resultado foi um curto-circuito. O pecado não foi processado como culpa, mas como uma instrução forçada para a alma. Naquela noite, a baía estava quente, um calor pegajoso que parecia prensar o ar contra o chão. Um silêncio estranho havia se instalado no claustro. Não havia o som usual dos grilos ou das orações noturnas. Havia apenas o som de passos descalços sobre o ladrilho frio do corredor. A irmã Cecília saiu de sua cela. Ela não estava rezando, nem chorando. Ela andava com a determinação fria e calculista do comerciante de escravos. Suas mãos, que antes seguravam o rosário com devoção, agora pareciam pesadas, buscando algo para segurar, algo para punir. Ela caminhou até o quarto de uma das noviças, uma menina de 16 anos, chamada Marta, que havia se juntado ao convento havia apenas um mês. Marta era a personificação da pureza, o tipo de inocência que o pecado acumulado de Cecília não podia suportar. Quando Cecília invadiu o quarto, Marta acordou com um grito sufocado, mas o que ela viu não foi a doce irmã Cecília. Viu o rosto distorcido pelo ódio, mas o mais terrível foi a voz que saiu da garganta da freira. Não era a voz de uma mulher, era a voz grave e autoritária do comerciante, destilando desprezo e crueldade. A violência que se seguiu não durou mais que alguns minutos, mas foi suficiente para destruir a paz do convento para sempre. Cecília, ou melhor, a entidade de pecado que a possuía, agiu com a precisão brutal daquele que tem a posse e o poder de vida e morte sobre os fracos. Quando as outras irmãs e a Madre Superiora finalmente arrombaram a porta, o quadro era de um terror que não poderia ser explicado pela loucura comum. Marta estava morta, vítima da violência do comerciante, mas nas mãos de uma freira. E irmã Cecília? Ela estava de pé, imóvel, com as mãos pingando, mas com uma expressão de total confusão. Assim que as luzes e o pânico inundaram o quarto, a personalidade do comerciante pareceu recuar, e o verdadeiro olhar de Cecília retornou, um olhar de horror paralisante e incompreensão absoluta.
Ela olhou para o corpo da noviça, olhou para as próprias mãos e soltou um gemido que, segundo os relatos internos que nunca se tornaram públicos, era o som de uma alma se partindo ao meio. A conclusão era inescapável. O mecanismo da redenção havia falhado. O reservatório de almas puras não aguentava mais a torrente de maldade dos pecadores ricos. O pecado não era absorvido e perdoado. Ele se manifestava, agindo através do hospedeiro. O escândalo era incontrolável. Se a verdade viesse à tona, a influência dos confessantes seria destruída e a igreja local seria desmantelada. A reação foi rápida, silenciosa e definitiva. A primeira coisa que fizeram foi silenciar as testemunhas. A irmã Cecília não foi levada à justiça mundana. Ela foi declarada insana e trancada em uma cela escura e úmida sob o convento. Seus gritos, que misturavam súplicas de perdão e frases cruéis do comerciante de escravos, foram abafados pelas grossas paredes de pedra. Ela se tornou a manifestação viva da falha daquela heresia disfarçada de fé. Ela morreu lá, consumida pela doença e pela dissonância espiritual. A noviça Marta foi enterrada às pressas e sua morte foi registrada oficialmente como febre. Mas a Madre Superiora sabia que o problema não era Cecília, mas sim o sistema. As outras redentoras estavam cambaleantes. Algumas já apresentavam tiques e expressões faciais que não eram as suas. Elas estavam prestes a explodir em atos de violência aleatória, contaminando ainda mais a ordem. O cardeal de Salvador, alertado pelo pânico dos patronos ricos, agiu com a frieza institucional que prioriza a imagem acima de tudo. Ele ordenou o fim imediato do Convento da Redenção. Não houve um inquérito formal. Não houve uma denúncia. O convento simplesmente parou de receber noviças. As freiras foram dispersadas lentamente para outras ordens mais distantes, sob a estrita condição de silêncio absoluto. Elas foram proibidas de sequer mencionar a palavra redentora ou o termo confissão de fardos. A estrutura física do convento foi declarada insegura, isso em menos de um ano. Estava sendo desmantelada, suas pedras e madeiras vendidas ou usadas em outras construções. O local se tornou um terreno baldio, onde, dizem os antigos moradores da região de Cachoeira, nunca mais cresceu nada de bom. A terra parecia envenenada. Mas o que aconteceu com os pecadores originais? Os coronéis, os barões, os políticos que haviam se livrado de seus fardos espirituais em troca de ouro e prestígio? Eles continuaram suas vidas. Eles estavam na superfície limpos. Recebiam a comunhão, eram elogiados publicamente por sua caridade. Mas a verdade é que o mecanismo não era de purificação total, apenas de transferência. O pecado, uma vez gerado, tem uma estranha permanência. Ele é como uma toxina que pode ser movida, mas que raramente é destruída. Ao transferirem seus atos mais visíveis para as redentoras, os ricos criaram um vácuo em suas próprias almas. E o que preenche um vácuo espiritual? O nada, ou o desejo por mais. Sem a dor da culpa, sem o peso da consciência, o caminho para o mal se tornou absurdamente fácil. Eles se tornaram piores. O coronel que matou por ambição, sem o peso do assassinato em seu peito, matou novamente e novamente, com uma frieza ainda maior. A baronesa que fraudava e traía, agora o fazia com um sorriso cínico, sentindo-se protegida por um mecanismo que ela acreditava ter funcionado. O convento não purificou o Brasil daquela época. Ele apenas concentrou a maldade em um ponto, para que ela pudesse ser distribuída novamente em formas ainda mais insidiosas. É por isso que esta história é tão perturbadora, mesmo agora, mais de um século depois, porque ela nos força a confrontar a ideia de que a responsabilidade não pode ser terceirizada. O mal que você pratica é intrinsecamente seu, e se você tentar passá-lo adiante, ele não desaparece. Ele apenas corrompe o próximo hospedeiro.
Olhe ao redor. Você já sentiu a opressão inexplicável em um ambiente que deveria ser neutro? Você já se deparou com a necessidade urgente de se afastar de certas pessoas, não por medo físico, mas por uma aversão visceral à escuridão que elas carregam? É possível que alguns dos pecadores de 1897 tenham conseguido se livrar de seus fardos mais pesados, mas o que foi transferido para as redentoras não foi eliminado do mundo. Ele foi diluído no tempo e no espaço. Os historiadores não falam sobre isso. Os registros da igreja foram reorganizados. O silêncio é o verdadeiro testemunho da eficácia do acobertamento. O medo não era que as freiras estivessem loucas, mas sim que elas revelassem a identidade e a extensão do mal dos homens mais poderosos da Bahia. A verdade é que a fé, quando usada como ferramenta de poder, invariavelmente leva ao abuso. E o Convento da Redenção foi o laboratório onde a teologia da conveniência chocou-se de forma violenta com a realidade da alma humana. Muitas vezes, pensamos que o terror está nos monstros que se escondem sob a cama, ou nos demônios que habitam os lugares abandonados. Mas o terror mais profundo e duradouro está no potencial de maldade que reside nos corações humanos e na frieza calculista de quem tenta se livrar das consequências, jogando-as sobre os mais vulneráveis. As redentoras carregavam os pecados de outros, e esses pecados as consumiram, literalmente. Elas se tornaram os fantasmas de atos que nunca cometeram, vítimas duplas, da maldade dos homens e da cumplicidade da instituição. É uma história que carrega o peso da Bahia colonial, com seu calor abafado, sua hierarquia cruel e o cheiro de incenso tentando mascarar a podridão. Pense nisso. O que você carrega hoje? Não apenas os seus fardos, mas aqueles que a sociedade, o trabalho ou mesmo a sua família silenciosamente lhe impuseram. A loucura da irmã Cecília foi o grito silenciado da Bahia daquele ano. Um aviso de que o preço da redenção comprada é a destruição da alma alheia. O convento ruiu, mas o eco daquela transferência de culpa ainda ressoa no solo onde ele estava. Se esta história tocou em algo profundo, se você sentiu um arrepio ou uma estranha identificação com o fardo dessas freiras, talvez você não esteja sozinho. Comente aqui embaixo, escreva apenas "Eu ouvi" ou "Não estou sozinho". E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta verdade, mas que não deveria ouvi-la no escuro. A porta do confessionário está fechada. A chave foi perdida há muito tempo. Mas lembre-se, o pecado transferido nunca é destruído. Ele apenas espera por um novo corpo. E se você está sozinho agora, no silêncio, preste atenção. Você tem certeza de que a próxima respiração que você ouvir é a sua.